Olá, tudo bem com você? Assista este vídeo no canal Terceiro Anjo com Walter Veite e Marty Smith, que é o episódio 230, junto com Alex e James Paul, que entrevista um dos líderes mais conhecidos do movimento nacionalista cristão, Douglas Wilson. Nesta conversa, eles questionam sobre algumas das questões mais controversas que o cristianismo enfrenta nos Estados Unidos nos dias de hoje. Muito bem, o pastor Wilson precisou ir embora, mas nós agradecemos pela disponibilidade dele de falar com a gente. Eu gostaria apenas que vocês dessem suas considerações finais sobre o assunto, para que não terminemos de forma tão abrupta. James, você pode explicar um pouco mais sobre o que estava dizendo em relação a 1 Coríntios 16? E Walter e Martin, eu adoraria saber o que vocês pensam sobre isso também. Muito bem. Ele estava falando sobre o sábado como se fosse o primeiro dia do sábado, como se o texto estabelecesse que o domingo agora é sábado. Mas, em primeiro lugar, dentro do catolicismo, eles mesmos reconhecem que há uma distinta diferença entre o sábado e o domingo. Até mesmo o catecismo reconhece que o domingo vem depois do sábado. No entanto, houve um artigo na Methodist Review de 1899 alertando os seus membros para que não usassem esse argumento, porque ele não é bom. Ao analisarmos a NXX, a Septuaginta, o Talmud, esse argumento é completamente refutado. Se você vê de uma perspectiva judaica, e isso é história, não apenas os judeus colocavam as palavras sabaton antes dos dias da semana como uma referência ao próprio sábado do sétimo dia, mas também eles mesmos, com Paulo, reservaram algo no sabaton primeiro dia, ou seja, o primeiro dia da semana, como em preparação para o dia de sábado. Mas ele também não está abordando o contexto mais amplo, de que havia uma fome acontecendo naquela época, de forma que as coletas estavam sendo feitas em referência à fome. Então, não há evidência suficiente aqui nesse texto para estabelecer que esta seria uma prática a ser adotada dali em diante, uma alteração da lei de Deus. E ele ignorou Lucas 18, versículo 12. Eu jejuo 2 vezes na semana, sendo que sabaton é traduzido claramente ali como semana. Nós sabemos que os jejuns ocorriam 2 dias da semana. E então, as evidências textuais gregas, na verdade, não o apoiam em seu argumento. E não são apenas uma ou duas, mas todas as principais denominações protestantes possuem documentos oficiais, mesmo dentro de suas doutrinas, afirmando que não existe texto na Bíblia que determine que o primeiro dia da semana seja o sábado. Todos concordam que, biblicamente, o sétimo dia é o sábado. E, além disso, desde o início, quando o protestantismo se separou do catolicismo, o arcebispo de Reggio usou esse mesmo princípio para determinar que os protestantes não eram uma irmã, mas sim uma filha que se tornou rebelde. Isso porque eles não aderiram verdadeiramente ao seu princípio de sola escritura. Porque, de acordo com os seus próprios ditames, eles estavam obedecendo uma lei que era católica, ao invés de seguirem a Bíblia, que ordenava a guarda do sábado. Outra coisa que ele negligenciou, em referência a Hebreus 4:10, é que ele admitiu que Deus descansou no sétimo dia e também admitiu que Cristo descansou no túmulo. E então, mais tarde, ele afirma que Cristo descansou no primeiro dia. Mas se você está descansando como Deus descansou, na verdade, segundo o versículo 4 do mesmo capítulo, este é o sétimo dia. Então, o mesmo capítulo está se referindo à criação ali e ao descanso de Deus. Então, é uma comparação um com o outro. Se você for rigoroso com o texto em versículo 4, isso foi no sétimo dia. Você não pode, apenas porque quer, mudar isso para o primeiro dia. Na verdade, eu achei muito curioso esse argumento. Se você olhar para essa questão sob vários ângulos diferentes, sobre essa questão de como as pessoas enxergam o descanso sabático, alguns concordam que ainda é o sábado, mas pelo que eu entendi, não é. Eu adoraria ter perguntado para ele, mas pelo que eu entendi do Lennox, eles não acreditam. Eles acreditam que o dia do Senhor agora é o domingo, e que o domingo hoje é o sábado.
E aí você tem as pessoas que reconhecem o sábado, mas acham que não precisa mais guardar nenhum dia da semana. As Isso Escrituras mesmo. dizem que os discípulos descansaram conforme o mandamento. Também diz que elas foram levar aromas ao túmulo no primeiro dia da semana. E, como você disse corretamente, ele afirmou que Cristo descansou no primeiro dia da semana, mas, na verdade, foi a intercessão dele como Cordeiro de Deus, como sumo sacerdote, que de fato começou no primeiro dia da semana. Foi quando ocorreu a sua posse. Foi por isso que ele disse a Maria no túmulo: não me detenhas, não me impeçais, porque ainda não subi para o meu Pai. Então, ali aconteceu a posse de Jesus, que foi simbolizada pelo borrifar do sangue na túnica do sacerdote. E então ele retornou. Assim, na verdade, no primeiro dia da semana, ao invés de descansar, ele começou o seu trabalho de sumo sacerdote, intercessor, advogado para o povo de Deus, até os dias de hoje. Então, ao invés de descansar no túmulo, ele, na verdade, começou o seu trabalho celestial, o seu trabalho de expiação lá no céu. Outra coisa que eu gostaria de ter feito era mostrar a ele esse catecismo aqui, que diz muito claramente que não existe contexto bíblico, não há respaldo bíblico para a mudança do dia. Então, se você for verdadeiramente sola escritura, você tem que guardar o sábado do sétimo dia. Até mesmo John Eck, que era oponente de Lutero, disse a respeito do domingo: Nullum aba scriptum, não temos escritura. E seria interessante se pudéssemos levar isso adiante. Você se lembra da nossa discussão com o Lennox? Quando perguntei a ele, então, quando a Bíblia diz lá em Apocalipse que nos reuniremos no céu de sábado para outro, na verdade é o domingo? E eu acredito que até o pastor Doug Wilson concordaria com isso. Bom, se isso é verdade, então significa que eles veem o quarto mandamento como domingo. E então há uma mudança dos mandamentos. Exato, mas nem um tio ou vírgula mudaria. E eles querem que os mandamentos sejam instituídos por meio de leis. E tudo bem, eu vejo que ele não concorda com uma perseguição a nós. Mas, inevitavelmente, se você legislar o quarto mandamento, se você acredita que o sábado do qual estamos falando ali for o domingo, ele será forçado. Se você legislar qualquer um dos 4 mandamentos da primeira tábua, isso levará à perseguição. Não há outra saída. Não há. Pode até começar bem, mas a história mostra que nunca termina bem. Ele falou muito sobre criar exceções, mas o elefante no meio da sala, que eu não acho que ele abordou, é: se os adventistas estão por aí pregando essa legislação dominical, quando ela vier e a chamarmos de marca da besta, isso não seria considerado como blasfêmia da nossa parte? Nosso discurso não seria visto como uma ofensa ao Deus que eles servem? Eu creio que sim. E, portanto, o que impede que cada vez mais leis surjam para lidar com a oposição ao que eles acreditam? E ele fez menção a como o estabelecimento rígido não era visto como inconstitucional nos primeiros estágios da história americana. Se isso não fosse inconstitucional, então que barreira existiria para impedir a nação de adotar um sistema rígido quando chegasse a hora? Quando um de vocês, eu não lembro qual, perguntou a ele como funcionaria neste caso, né? Deveriam as leis azuis serem legisladas? E ele disse que sim. Mas, se for legislado, para onde irão os adventistas? Que não terão mais o direito legal de abrir uma loja? Ah, isso é interessante. Afinal, como funcionaria isso? Essa questão de abrir exceções não é tão simples assim. Por exemplo, para começar, essa exceção teria que ser aprovada pelo Estado. Do contrário, qualquer pessoa poderia fazer uma exceção, e aí não haveria sentido na lei porque ela não teria efeito.
Se ele está pensando mais em negócios do que em religião, ele vai querer manter sua loja aberta de qualquer forma. Uma coisa que a história prova é que ela tende a se repetir, não é? Sim. Se você voltar na história, acho que no 11º século, quando havia o Senado de Toulouse, neste Senado, eles estavam legislando contra aqueles que guardavam o sábado, que em si é um argumento de que o 7º dia, o sábado, era guardado naquela época, né? Foi no século 11 ou 10, eu não lembro. Mas, enfim, o Senado determinou que a primeira medida seria a perda de todos os seus bens caso você não se alinhasse ao sábado dominical, ok? E o próximo passo seriam penas mais severas, como prisão e, finalmente, a morte do indivíduo. Então há uma progressão e a história vai se repetir. Talvez possamos deixar bem claro para os espectadores e para as pessoas que não são adventistas e estão assistindo tudo isso, que não defendemos tudo o que está acontecendo no mundo no momento. Concordamos com as pessoas quando dizem que o mundo está caótico. Claro. Então, não estamos dizendo, não queremos moralidade. Não, não é isso. Não é por aí. Mas eles têm dificuldade para entender o porquê dizemos essas coisas. Talvez fosse interessante darmos uma olhada nas explicações do que chamamos de profecia. Que profecia está afirmando que vai acontecer o quê? Sim, e o que é interessante para mim, muito interessante, é que a primeira fase, a implementação da marca da besta, é com relação a comprar e vender. Ou seja, são medidas econômicas para forçá-lo a seguir uma direção específica. Se olharmos para o que está acontecendo nos Estados Unidos da América hoje mesmo, e não há igreja e Estado oficiais juntos ainda, há somente uma tendência nessa direção, mas já estão começando a utilizar medidas econômicas, por exemplo, contra universidades e contra a esquerda e contra várias organizações que não estejam em conformidade com essas questões. A retirada de grandes quantias de dinheiro de universidades, forçando-as por meio de medidas econômicas. Mas, eventualmente, se não se adequarem e a situação piorar, eles darão o próximo passo, que é a prisão. Se não funcionar, darão o próximo passo. Sempre foi exatamente assim que a história tem seguido. Você não pode legislar sobre o reino de Deus. O próprio reino, diz a Bíblia, estabelecerá o seu reino. E toda a estrutura do governo secular será varrida desse mundo. Virará pó para sempre, será removida. E o Deus do céu estabelecerá um reino que jamais será removido. Esse mundo vai acabar de forma catastrófica. E embora o pastor Wilson tenha uma mente tolerante e complacente, o resto do time não pensa como ele de jeito nenhum. Quando eu falei sobre a perseguição e sobre como adventistas eram considerados como gangues, e se ele não estava preocupado que isso ocorresse de novo, ele disse, bem, pelo menos seria melhor do que o estado atual. Sim, foi exatamente isso que ele disse. Será que dois errados fazem um certo? Não. Outra coisa a considerar aqui é que mesmo agora no X, há nacionalistas cristãos que já estão discutindo até mesmo a pena de morte. Você pode ver postagens onde falam sobre usar seus direitos da segunda emenda para leis azuis. Ora, a segunda emenda tem a ver com armas. Por que se usaria armas em um dia de descanso? Então, como podemos ver, há pessoas considerando isso. Famosas ou não, existem pessoas discutindo esta opção. Então, quando você tem alguém que está pressionando isso aí para frente, uma hora vai acontecer. Claro que vai. O reino de Deus está dentro de nós. Deus está reunindo o seu povo em seu reino usando a sua palavra para conduzi-los nos princípios celestiais. É uma escolha pessoal. Esse reino vem pressionando desde os tempos de Cristo, desde quando ele veio a este mundo.
E na ressurreição e na trasladação final, aqueles que fizeram uma escolha pessoal, não por legislação, mas por convicção através do Espírito Santo, estes constituirão o reino de Deus e de mais ninguém. Em 1785, em Memorial contra Avaliações Religiosas, James Madison, em A Liberdade Religiosa, diz que é bom ficar em alerta sobre o primeiro sinal de experimento com as nossas liberdades. Quem não vê que a mesma autoridade que pode estabelecer o cristianismo à exclusão de todas as outras religiões, também pode estabelecer com a mesma facilidade qualquer seita particular de cristãos, com exclusão de todas as outras seitas, que a mesma autoridade que pode obrigar o cidadão a contribuir apenas com 3 pences de sua propriedade para o sustento de qualquer estabelecimento, também não pode forçá-lo a se conformar com qualquer outro estabelecimento em qualquer caso? É muito interessante fazer referência aos primeiros fundadores da América. Eles não eram a favor da união entre a religião cristã com o Estado, porque eles viram que, invariavelmente, quando uma certa denominação cristã tenta fazer isso, a história mostra muito claramente que é sempre uma versão do cristianismo falsa. Sempre que a religião passa a ser legislada, o sangue corre nas ruas. E a profecia está ao nosso lado. Podemos ver que tudo está se desenvolvendo. Também mencionei que gostaríamos de perguntar sobre a queda da Babilônia. Caiu a grande Babilônia, Mene Mene Tekel Parsim, e foram 2 vezes que a igreja junto ao Estado caíram. É o mesmo em Apocalipse. E agora eles querem colocar isso aí de volta. Segundo a Bíblia, haverá perseguição. Sabe, quando houve o grande reavivamento lá no ano de 1844, os grandes revivalistas dos Estados Unidos eram milenaristas. Eles estavam pregando que o reino de Deus estava próximo e que eles estabeleceriam esse reino. E no meio desse caos, Deus levantou William Miller, que veio com uma mensagem contrária àquela, ou seja, o pré-milenismo, a de que Cristo viria ele mesmo estabelecer o seu reino, e nenhum homem faria isso por ele, porque tal coisa nunca deu certo ao longo da história, e eu sei que não vai dar agora. Então, ele foi chamado por Deus. E é um fato histórico que apenas uma minoria aceitou esta ideia de William Miller. Hoje em dia, o Adventismo é praticamente a única denominação que ainda prega o pré-milenismo. E este posicionamento é profundamente bíblico. Cada princípio que Cristo pregou sobre sua vinda é para Ele mesmo estabelecer o seu reino. As profecias de Daniel, as profecias do livro do Apocalipse, também é dito que seria durante o período dos 10 dedos do pé da estátua que ele estabeleceria o seu reino. Os chifres e os reis, os 10 reis de Apocalipse, darão o seu poder à besta que é contrária a Cristo. Então veja que é uma repetição da história. E eu não sei se nós, como denominação, temos feito um bom trabalho no sentido de pregar o pré-milenismo ao mundo. Porque me parece que todo mundo evangélico está do outro lado do movimento, assim como foi na época dos mileritas. Com toda certeza. Algo que eu gostaria de pontuar a ele é que quando você olha a mensagem dos 3 anjos em Apocalipse, há uma descrição que diz o seguinte: e a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem descanso, nem de dia nem de noite. Então existe esse conceito de que os maus não têm descanso. Mas então, se você for a Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30, diz assim: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Então existe esse conceito de que os maus não têm descanso. São os justos que têm descanso. Agora é interessante que, na mensagem dos 3 anjos, há apenas alguns versos antes, ele fala sobre essa marca. Essa marca na testa ou na mão. Quem recebe essa marca não recebe o descanso espiritual. Eu acho que isso não é por acaso. Eu acho que Deus está dizendo aqui que os ímpios não têm descanso espiritual.
O espírito de profecia nos diz que a terceira mensagem angélica também é a mensagem da justificação pela fé. Em outras palavras, o único descanso que podemos encontrar em termos de nossa salvação é descansando na obra completa de Jesus Cristo. E dizer que a guarda do sábado é baseada em obras é algo que não faz o menor sentido. Como pode o descanso ser uma obra ao mesmo tempo? Então, quando entramos no descanso dele, como é dito lá no verso, entramos em sua obra concluída. Isto é simbolizado pela conclusão da criação, que tem um memorial, que é o sábado. É fascinante para mim que Cristo, em sua triunfante entrada em Jerusalém, tem entrado no primeiro dia da semana. E toda essa semana foi documentada na Bíblia. Então, quando chega a sexta-feira, que era o dia da preparação, a contagem de tempo utilizada passa a ser horas, enquanto a dos outros dias são dias. Mas o dia de preparação é referenciado em horas. Era esta hora, depois a 9ª hora, quando Cristo morreu, e depois eram 3 horas da tarde. Isso deixa bem claro que o dia de sábado estava se aproximando e que havia um curto período de tempo para que ele fosse colocado no sepulcro. E então chegou o sábado. Então isso, na verdade, é a antítese ou o cumprimento da semana da criação na semana da recriação. Uma das primeiras coisas que ele fez na entrada triunfal foi a segunda limpeza do templo. Depois ele ensinou e aí se tornou o Cordeiro de Deus. E este ato foi tanto uma criação, porque a recriação, na verdade, é ainda maior do que a criação. Então, é um espelho do que aconteceu na semana da criação. E desmontar isso e remover a tipologia, mudando os dias, não faz o menor sentido. A entrada triunfal, onde pela primeira vez ele foi reconhecido como o rei, porque o adoraram como rei e Messias quando ele entrou, não é? Bem, isto foi uma cópia exata da semana da criação. E, portanto, o sábado está naquela semana porque descansaram conforme o mandamento. Sabe, eu tenho um clipe aqui que gostaria de tocar bem rápido, só para demonstrar um pouco o que ele realmente acredita sobre algumas das posições protestantes, como por exemplo o anticristo. Vamos dar uma olhada. Nero perseguiu a igreja entre 64 a 68 d.C. Mas o seu posicionamento exige que esse livro tenha sido escrito antes do ano 70, o que é muito difícil de É defender. mais fácil do que você imagina. A questão é que... Quando se quer acreditar assim, é Mas fácil. não temos tempo para isso. A questão é que Nero, que ocupava o lugar certo no número das cabeças da besta, perseguiu os santos de Deus durante 42 meses. Uma das preocupações que eu vejo é identificar Nero como o perseguidor mencionado nos 42 meses de Apocalipse e nos 1260 dias de Daniel. Basicamente, ele está adotando as posições proféticas de Alcazar em seu Vestigatio Arcane Census no Apocalipse, que identificou Nero como o indivíduo perseguidor dos 42 meses. Portanto, estas são posições proféticas vindas diretamente dos jesuítas e da Contra-Reforma. Sim, com certeza. Quando estas interpretações foram feitas com o objetivo de proteger Roma? A maioria destas visões, como o preterismo, o futurismo, é tudo a mesma coisa. Foram todas formuladas pelos jesuítas. Na verdade, toda a estrutura de crença apocalíptica do mundo evangélico hoje é totalmente baseada nos ensinamentos jesuíticos e não na Bíblia. Também acho importante nos lembrarmos que, quando crescemos e nos é ensinado o descanso dominical em nossa juventude, isso fica enraizado em nossa mente. E mudar essa estrutura de crenças é muito difícil. Eu acho realmente que é necessário a ação do Espírito Santo para nos ajudar a enxergar a verdade. E assim, não devemos ser hostis ou agressivos a qualquer pessoa que venha a acreditar desta forma. Temos que orar por elas,
porque existe muita confusão por aí, e claramente discordamos do pastor Douglas Wilson. Não é que o odiamos ou pensamos mal dele. Não é isso. Na verdade, queremos que ele veja a verdade como ela é em Jesus. Queremos que ele enxergue a verdade, para que possa se preparar sobre o que está para vir neste mundo. Eu espero que a nossa conversa aqui sobre leis dominicais e o que está por vir o faça começar a enxergar que a perseguição está à frente. E eu gostaria que ele escolhesse o lado certo. Eu não quero que o diabo reivindique mais um ser humano para o seu lado, nesta grande batalha que está acontecendo. Então eu queria deixar claro aos nossos espectadores que não estamos querendo atacar alguém aqui. Não é isso. Fico grato por termos uma conversa profunda com ele, tivemos uma conversa pacífica. Foi muito bom. Eu o admirei por ter sido bem educado e por ter nos dado uma hora inteira de seu tempo para falar conosco. Então eu sou muito grato a ele. Eu também gostaria de acrescentar algo que tem a ver com a nossa conversa que tivemos com o Lennox. E talvez possamos deixar bem claro isso aqui para as pessoas que estão nos assistindo, porque alguns comentários foram bastante hostis no vídeo do Lennox. Comentários que o condenaram e todas essas coisas, né? Acredito que precisamos ter um espírito de oração e compaixão. E mesmo Estevão, quando foi apedrejado, ele não revidou. Então, esse é o tipo de espírito com que devemos encarar esse tipo de conversa. Outra coisa importante é não duvidarmos da sinceridade de nenhuma dessas pessoas. Eu acredito que elas são sinceras. Elas olham para o estado do mundo atual e ficam horrorizadas com tudo o que estão vendo e buscam uma solução para corrigir isso. A questão é que nós entendemos que o Estado legislar a moralidade eventualmente também vai levar a coisas erradas. Nosso objetivo é apenas transmitir esse pensamento a eles. Espero que quando eles finalmente virem as coisas acontecendo, espero que eles lembrem dessas conversas e entendam que isso não é a solução. Temos que nos ater à palavra de Deus. O reino de Deus é algo que acontece internamente e não pode ser forçado externamente. E é essa decisão final que determinará quem faz parte do reino de Deus e quem não faz. Eu concordo plenamente. Uma das coisas que acho importante que o pastor Wilson esteja ciente foi a questão de que o nosso povo realmente entrou com amicus curiae, no caso Groff versus DeJoy, em defesa da liberdade religiosa daqueles com quem discordamos. Sempre defenderemos a liberdade religiosa. Um dos comentários do vídeo do Lennox, que tem a ver com essas conversas e a influência que elas têm sobre outros, realmente me chamou a atenção. Um pastor da Christ Church, na Carolina do Norte, disse o seguinte: até eu posso ver facilmente que não há autoridade bíblica para mudar o sábado, um dia santificado e tornado santo pelo próprio Deus. O domingo não é de forma alguma o dia do Senhor. Há uma enorme diferença entre os 10 mandamentos e a lei mosaica. Eu fico muito feliz que, como resultado disso, as pessoas estão sendo transformadas e finalmente enxergando a verdade. Oramos para que isso aconteça cada vez mais. E esse é o nosso objetivo aqui. Nós não necessariamente acreditávamos que uma conversa poderia convencer o Dr. Douglas Wilson. Afinal, é o Espírito Santo que faz isso. Mas o objetivo de toda essa conversa, na verdade, é mostrar por que eles acreditam nisso e como acreditam nisso. Precisamos ser capazes de responder a todos que nos perguntam no que acreditamos. Então, veja, Walter, você diz que existem muitas maneiras diferentes pelas quais eles tentam obter apoio para o domingo. Alguns dirão, as escrituras mudaram. Outros, que a lei foi abolida. A lei é relevante, mas não temos que cumpri-la. Bom, para cada um desses pontos específicos, como adventistas do sétimo dia, temos que ser capazes de dar uma resposta a cada um. Se você está interagindo com alguém em sua vida diária e essa pessoa vem até você e começa a discutir esse assunto e acontecer que ela tem mais conhecimento do que você sobre isso, bom, não deveria ser assim. O ideal é que sejamos capazes de explicar a nossa posição. Este é o nosso objetivo com este vídeo. Não é fazer disso aqui uma armadilha para pegar os outros. Não, nós queremos simplesmente mostrar a lógica por trás do que eles pensam e como podemos nos firmar nas escrituras para defender o que pensamos. Este é um lado da história, mas há outro.
A questão é que, em seu coração, como você entende isso? Para onde estamos indo? Já há anos pregamos que os eventos finais que ocorrem diante dos nossos olhos vão acontecer. Temos pregado que a marca da besta será implementada. Temos pregado que serão tomadas medidas econômicas contra aqueles que não guardam essa lei, até que finalmente haverá um decreto de morte. E quando as pessoas realmente veem essas coisas acontecendo diante de seus olhos, elas finalmente podem tomar uma decisão consciente. Então, não queremos necessariamente condenar alguém, mas sim informá-lo sobre onde estamos no fluxo do tempo. Queremos que ela enxergue as coisas acontecendo. E o próprio pastor Wilson disse que a vinda de Cristo será para mais de 200 anos, 260, não lembro o número que ele mencionou. Mas eu não vejo assim. Quando virem essas coisas acontecendo, levantem a cabeça. Em outras palavras, peça a Deus para lhe mostrar o que é certo e o que é errado, para que você possa tomar uma decisão baseada nas Escrituras e não com base em coerção. Amém? Bem, pessoal, muito obrigado por se unirem a nós em nosso programa. Esperamos que tenham gostado desse episódio tão especial. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e inscrever-se nesse canal. Desejamos que Deus possa abençoar a todos e muito obrigado pela atenção de vocês.